Você sabia que nos anos 1990, o exército dos Estados Unidos pesquisava a criação de uma bomba que poderia te tornar gay? A esperança era que os soldados inimigos ficassem muito ocupados fazendo amor uns com os outros para lutar contra as tropas norte-americanas. E, se você achou isso insano, no episódio de hoje do The Infographics Show, vamos explorar 15 minutos inteiros de fatos militares dos Estados Unidos que são realmente inacreditáveis. Visualização remota. Entre os anos 1970 e 1990, o Exército dos Estados Unidos operou um ramo especial de sua inteligência no interior de Fort Meade, Maryland. Conhecido secretamente como Grill Flame, essa unidade secreta ganhou atenção pública por causa do renomado filme de comédia Homens que Encaram Cabras. A unidade secreta passou anos tentando transformar o paranormal em uma arma, incluindo a visualização remota. De acordo com os defensores dessa crença, algumas pessoas têm a capacidade de fechar os olhos e visitar outros lugares sem nunca estarem fisicamente lá. Supostamente, o exército acreditava que o programa tinha muito potencial, quando vários observadores remotos descreveram com detalhes instalações de pesquisa de armas soviéticas que se mostraram precisas. Embora a história nunca saiba se isso foi apenas um palpite de sorte, sabemos por documentos desclassificados que o Exército e a Agência de Inteligência de Defesa levaram essa capacidade muito a sério. Contudo, essa não foi a primeira vez que o Exército dos Estados Unidos dedicou muito esforço a um projeto que alguns poderiam considerar fútil. Em 1976, o Exército lançou uma operação militar inteira para derrubar uma árvore. Número 14. Operação Paul Bunyan. Em 18 de agosto de 1976, um grupo de soldados norte-americanos e contratados sul-coreanos entrou na área de segurança conjunta para cortar uma árvore de 30 metros de altura que estava bloqueando a visão do posto de observação da sede das Nações Unidas. Não esperando qualquer resistência dos norte-coreanos, os americanos desarmados foram confrontados por uma patrulha norte-coreana com quase 20 homens. Sem aviso, os norte-coreanos atacaram o grupo e começaram a espancá-los com cabos de machado e depois a golpeá-los com machados que os sul-coreanos haviam largado. Quando tudo terminou, 2 oficiais norte-americanos foram mortos a machadadas e vários sul-coreanos ficaram feridos. Este assassinato flagrante de 2 oficiais do Exército dos Estados Unidos enfureceu o país, que decidiu que uma demonstração de força era necessária. Isso ficou conhecido como a Operação Paul Bunyan. 3 dias depois, mais de 800 soldados norte-americanos, engenheiros e forças especiais sul-coreanas, juntamente com 27 helicópteros e um tanque, partiram com uma missão em mente: derrubar aquela árvore. Quando a operação começou, nenhum norte-coreano ousou dizer ou fazer qualquer coisa, e a demonstração de força ocorreu sem problemas. Nas palavras de um americano que participou, a operação, abre aspas, chocou a mente dos norte-coreanos e eles não revidaram. E, se isso não chocou você, esta próxima invenção militar certamente vai. Número 13. Besouros robôs. Enquanto muitos suspeitavam que não haveria mais um mundo após um ataque nuclear, alguns achavam prudente planejar para tal eventualidade. Em um mundo onde inúmeras armas nucleares foram detonadas, haveria um enorme perigo para equipes terrestres que tentassem reparar bombardeiros danificados em combate. Assim, em vez de transformar um simples trabalho de reparo em uma sentença de morte, a Força Aérea dos Estados Unidos decidiu criar um robô que pudesse fazer o trabalho, chamado de besouro. Mas este não era um robô comum. Com 3 metros de altura, um alcance de 8 metros e um peso de 70 toneladas, o besouro era basicamente como um gigantesco traje blindado que um técnico de manutenção poderia usar ao realizar reparos em bombardeiros fortemente irradiados. O operador estaria seguro dentro da estrutura graças às placas de chumbo de 30 centímetros de espessura, que reduziam a radiação ambiente para menos de 1/3 milésimos do normal. Embora a Força Aérea tenha realmente construído o robô e ele aparentemente tenha tido um bom desempenho durante os testes, ele nunca entrou em operação. E, embora a Força Aérea tenha planejado doá-lo à Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, ele simplesmente desapareceu. Encontrar este robô em terras militares é difícil, considerando o quanto o Exército dos Estados Unidos controla. Número 12. Terras do Departamento de Defesa. Embora o número exato de bases militares nos Estados Unidos
Mude frequentemente devido ao fechamento e realinhamento de bases. O Departamento de Defesa é um dos maiores proprietários de terras nos Estados Unidos. Com mais de 750 bases espalhadas pelos Estados Unidos e pelo mundo, o Departamento de Defesa possui cerca de 25 milhões de acres de terra. Contudo, essas terras não são apenas áreas desoladas e selvagens como no Alasca ou no sul da Califórnia, que abrigam alguns dos maiores campos de tiro de fogo real das Forças Armadas. Entre Washington, Distrito de Colômbia, Honolulu, San Diego e inúmeras outras cidades, os militares possuem imóveis muito valorizados em todo o país. Embora o valor dessas terras seja desconhecido, certamente ultrapassa centenas de bilhões de dólares. Porém, esse número extremamente elevado se torna ainda mais impressionante quando se considera quão poucas pessoas realmente servem nas Forças Armadas dos Estados Unidos. 11. Porcentagem de americanos que servem. Entre os cerca de 2 milhões e 100 mil americanos em serviço ativo ou em componentes de guarda ou reserva das Forças Armadas, esses números representam apenas 0,5% de toda a população dos Estados Unidos em serviço em qualquer momento. Contudo, esse número é alarmante considerando que apenas 7% da população norte-americana é composta por veteranos, e esse número diminui a cada dia à medida que veteranos da Segunda Guerra Mundial, da Guerra da Coreia e da Guerra do Vietnã falecem diariamente. Talvez o mais surpreendente sobre essas estatísticas seja o abismo entre as famílias americanas que servem. Estima-se que aproximadamente 60% das famílias nos Estados Unidos nunca tiveram sequer um parente que serviu nas Forças Armadas. Isso significa que o já pequeno número de pessoas que servem está concentrado em um grupo relativamente pequeno de famílias. Devido aos números historicamente baixos de recrutas, os militares têm intensificado seus esforços para incluir pessoas que, de outra forma, talvez não se juntassem, o que pode ser um atrativo para aqueles que desejam manter suas estilosas barbas de civil. Número 10. Barbas. Uma das reclamações mais comuns entre os membros das Forças Armadas dos Estados Unidos é que eles não podem usar barbas. Isso é bastante ridículo, considerando que tantas outras forças armadas europeias permitem isso, e elas parecem estar indo muito bem. Contudo, os militares dos Estados Unidos continuam exigindo que seus membros mantenham-se barbeados, exceto por razões médicas. Isso mudou em 2017, quando uma decisão histórica foi tomada. Algumas religiões, como a Sikh, exigem que os homens usem barbas por motivos religiosos. Em 2017, um grupo de soldados Sikhs ganhou um processo contra o governo dos Estados Unidos que obrigou o Exército e, posteriormente, todo o Departamento de Defesa a permitir isenções religiosas para o uso de barbas. Como as regulamentações não especificam uma única religião, membros de outras crenças, como pagãos, também puderam deixar crescer suas barbas. Mas se a possibilidade de usar uma barba nos militares não é suficiente para convencer você a se alistar, talvez a salsicha explosiva seja. O Miklik. Uma das coisas mais assustadoras que um soldado pode enfrentar é um campo minado. Com cada passo podendo ser o último, os soldados precisam ser extremamente cuidadosos sobre onde estão pisando. Remover minas é uma tarefa tediosa e quase impossível sob fogo inimigo. É por isso que os militares dos Estados Unidos criaram uma solução. Introduzido em 1988, o M58 Miklik é o pior pesadelo de um campo minado. Acoplado a tanques M1 Abrams especialmente modificados, o Miklik é essencialmente apenas um grande cabo de explosivos que o tanque pode lançar para limpar um campo minado. Com a capacidade de limpar uma seção de terreno de 8 por 100 metros em um instante, o M58 Miklik é verdadeiramente uma arma inovadora, embora simples, e essa simplicidade também está presente em algumas das armas mais avançadas dos Estados Unidos, como seus mísseis nucleares. Disquetes. Proteger o arsenal nuclear dos Estados Unidos é de suma importância para os militares norte-americanos. Enquanto a segurança física em torno das instalações que abrigam essas armas é impecável, a probabilidade de um ataque direto é baixa. Contudo, especialmente nos dias de hoje, o risco de um ataque cibernético é bastante alto, e é por isso que os mísseis nucleares norte-americanos são surpreendentemente antiquados. Profundamente dentro de bunkers espalhados pelo oeste dos Estados Unidos, existem dezenas de silos de mísseis nucleares.
Dentro desses silos, equipes monitoram tudo 24 horas por dia, 365 dias por ano, para garantir que possam disparar essas armas caso a ordem seja dada. Os computadores que alimentam esses centros não são os MacBooks do ano. Em vez disso, são computadores International Business Machines série 1 da década de 70 que operam com disquetes. Os Estados Unidos ainda usam essa tecnologia tão antiga porque esses sistemas são virtualmente impenetráveis contra ataques cibernéticos. E, se você está se perguntando por que os militares dos Estados Unidos se preocupam com ataques cibernéticos, a resposta é que, há menos de 20 anos, um simples pendrive quase colocou os militares de joelhos. Operação Buckshot Yankee. Em algum momento de 2008, um membro não identificado das Forças Armadas dos Estados Unidos estava indo para o carro quando avistou algo que alegrou o seu dia. Lá no estacionamento estava um pendrive abandonado. Pensando que era seu dia de sorte, o membro inseriu o pendrive no computador emitido pelo Departamento de Defesa no dia seguinte. Mas mal sabia essa pessoa que seria o paciente zero para o pior ataque cibernético na história das Forças Armadas dos Estados Unidos. Logo, mais de 300 computadores militares estavam infectados pelo vírus. Nos 14 meses seguintes, na operação que ficou conhecida como Operação Buckshot Yankee, os militares dos Estados Unidos trabalharam para livrar seus sistemas do worm. Embora os responsáveis nunca tenham sido identificados, muitos membros das Forças Armadas insatisfeitos podem agradecer a essa pessoa por serem obrigados a completar o desafio anual de conscientização cibernética, que parece ficar mais longo a cada ano. Contudo, as Forças Armadas dos Estados Unidos já consideravam tais ameaças à sua segurança de informações muito antes mesmo da internet sequer existir. E isso porque, nos anos 1960, os militares conduziram um experimento para criar uma rede de comunicações completamente nova, usando agulhas de costura. Número 6. Projeto Westford. Nos anos 1950, os Estados Unidos estavam preocupados com o fato de que, se a Guerra Fria escalasse para um conflito armado, teriam sérias dificuldades para se comunicar com suas forças em cantos distantes do mundo. Isso porque as comunicações de longa distância dependiam de cabos submarinos ou do reflexo da ionosfera. Contudo, com os soviéticos certamente sendo capazes de cortar os cabos e com as comunicações de longa distância ameaçadas por condições climáticas ruins, os militares dos Estados Unidos queriam uma garantia de que poderiam se comunicar com suas forças, não importando as circunstâncias. Foi aí que entrou em jogo o Projeto Westford, também conhecido como Projeto Agulhas. Liderado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o plano era enviar 480 milhões de agulhas ao espaço, que funcionariam como antenas dipolo para facilitar as comunicações globais. Após uma primeira tentativa mal sucedida, a equipe do Instituto de Tecnologia de Massachusetts realizou um teste bem sucedido em 1963. Contudo, o projeto não foi adiante. Os avanços na tecnologia de satélites ameaçaram tornar o projeto obsoleto antes mesmo de se tornar totalmente operacional. Além disso, inúmeras organizações científicas protestaram contra o lançamento intencional de detritos espaciais na órbita terrestre. De fato, mesmo com apenas um teste realizado, a Academia Internacional de Astronáutica considera o projeto a pior contribuição premeditada de lixo espacial na história humana. Mas essa não foi a única ideia inusitada dos militares dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Eles também criaram uma bomba nuclear portátil. Munição atômica de demolição especial. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos criaram uma variedade de dispositivos nucleares, mas talvez o mais singular de todos tenha sido a bomba nuclear portátil. Oficialmente conhecida como munição atômica de demolição especial, ou SADM, essa mini-bomba tinha um poder explosivo equivalente a algo entre 10 e 1000 toneladas de trinitrotolueno. A ideia dos militares para usar essa bomba era ter um soldado de forças especiais carregando-a como uma mochila e sendo lançado de paraquedas atrás das linhas inimigas com uma equipe de segurança. Uma vez no alvo, o soldado ativaria o dispositivo e correria como nunca para escapar da inevitável nuvem em forma de cogumelo. Felizmente, o mundo nunca testemunhou o uso dessa arma, que foi desativada em meados da década de 1980, quando os Estados Unidos começaram a negociar a redução de armas nucleares com a União Soviética. Nos 10 dias seguintes, as forças dos Estados Unidos bombardearam Noriega com uma playlist repleta de clássicos como Welcome to the Jungle, I Fought the Law e We're Not Gonna Take It.
entre outros sucessos. Número 4. Escritórios de Hollywood das Forças Armadas dos Estados Unidos. Cada ramo das Forças Armadas dos Estados Unidos mantém um escritório de mídia e entretenimento, às vezes conhecido como escritório de relações públicas ou de ligação. Esses escritórios trabalham diretamente com produtores de Hollywood em todos os tipos de projetos de filmes e programas de TV que envolvam as Forças Armadas dos Estados Unidos. Na maior parte do tempo, o relacionamento entre os militares e Hollywood é cordial, já que esses escritórios dão aos produtores acesso direto a pessoal e equipamentos para criar filmes, como o mais recente Top Gun. Contudo, às vezes, esses escritórios servem como uma forma de um ramo militar proteger sua imagem. Por exemplo, os produtores do famoso filme de guerra, O Destemido Senhor da Guerra, inicialmente queriam que o personagem principal fosse do exército. No entanto, os oficiais do exército não gostaram do fato de o protagonista, interpretado por Clint Eastwood, estar em uma posição de liderança sênior após inúmeras infrações em seu histórico, como dirigir embriagado e brigar. Não se deixando abater, os produtores então pediram permissão ao Corpo de Fuzileiros Navais, que foi imediatamente concedida. Os fuzileiros fizeram isso principalmente devido à postura pró-americana e machista do filme, além da crença da Marinha em dar segundas chances. Mas se você pensou que não tinha como ficar mais americano, o que as Forças Armadas dos Estados Unidos fizeram durante a invasão do Panamá encheriam os olhos de qualquer águia americana. Número 3. Manuel Noriega. Depois que os Estados Unidos invadiram o Panamá, em 1989, para derrubar o ditador panamenho Manuel Noriega, a luta para tomar o país foi rápida e violenta. Superando a resistência panamenha, as forças norte-americanas estavam cercando Noriega em poucos dias após a invasão. Sem saída, ele buscou refúgio na Embaixada do Vaticano na cidade do Panamá, tentando ganhar tempo. As tropas dos Estados Unidos não podiam entrar na embaixada, então decidiram fazer Noriega sair. Sabendo que uma das coisas que Noriega odiava mais do que tratar bem seu povo era rock no volume máximo, e agora era uma corrida para ver quem cederia primeiro. Nos 10 dias seguintes, as forças dos Estados Unidos bombardearam Noriega com uma playlist repleta de clássicos como Welcome to the Jungle, I Fought the Law e We're Not Gonna Take It, entre outros sucessos. Noriega finalmente se rendeu e foi levado sob custódia por tráfico de drogas, assassinato e uma longa lista de outros crimes. Mas, enquanto essa história faz os militares parecerem bem na fita, um pequeno acidente causou o cancelamento de um programa de armas dos Estados Unidos pelo presidente. Número 2. O incidente das ovelhas de Dugway. Em 13 de março de 1969, os militares dos Estados Unidos estavam conduzindo uma série de testes no campo de provas de Dugway, em Utah. O objetivo desses testes era avaliar a eficácia de um novo agente nervoso chamado VX, recentemente transformado em arma pelos Estados Unidos. Os testes incluíram disparar um projétil de artilharia carregado com o agente, queimar 160 galões dele em uma cova ao ar livre e, como ápice, um avião F-4 Phantom pulverizando o agente sobre a área de testes. Embora os militares considerassem os testes um sucesso, mal sabiam o verdadeiro alcance dos resultados. Logo após a meia-noite, começaram as primeiras ligações relatando milhares de ovelhas caindo mortas. Dentro de 3 dias, cerca de 6.000 ovelhas morreram por exposição ao agente VX. Inicialmente, os militares alegaram que foi um acidente, atribuindo o ocorrido ao vento que deve ter carregado o agente. No entanto, relatórios classificados posteriormente divulgados ao público admitiram que provavelmente foi um bico de pulverização defeituoso que permitiu que o VX continuasse a pingar após o avião deixar a área-alvo. Independentemente da razão, as consequências foram enormes. De fato, a repercussão na imprensa foi tão negativa que foi um dos principais motivos para o presidente Nixon desmantelar o programa de armas biológicas dos Estados Unidos pouco mais de 6 meses depois. Mas essa reação adversa à pesquisa ou ao armazenamento de armas biológicas prejudicou os militares norte-americanos quando confrontados com uma ameaça real de uso dessas armas. Essa atrapalhada levou a uma das operações mais desnecessárias da história militar. Número 1. Operação Galinha no campo do Kuwait. Quando as tropas dos Estados Unidos se prepararam para o segundo conflito no Iraque, em 2003,
descobriram-se lamentavelmente despreparadas para a defesa química, especialmente no Corpo de Fuzileiros Navais. Como o Corpo de Fuzileiros Navais não possuía um dispositivo de detecção pequeno o suficiente para caber nos veículos, o serviço optou pela próxima melhor opção: galinhas. Oficialmente conhecidas como Dispositivos de Confirmação Química Avestruz, ou PCCDs, o plano era que as galinhas fossem transportadas em gaiolas no topo dos veículos dos fuzileiros. Se as galinhas caíssem mortas de repente, os fuzileiros provavelmente saberiam que estavam sob ataque químico. Os fuzileiros navais, que extraoficialmente chamaram a operação de Operação Galinha no Campo do Kuwait, ou KFC, viram o plano de usar galinhas falhar desde o início. Das 43 galinhas enviadas para as unidades dos fuzileiros, 41 morreram durante o transporte ou logo após a chegada. Por isso, existem túmulos nas areias do Kuwait e do sul do Iraque, com inscrições como Capitão Popeye e Cabo Packer. Agora, assista a Armas Estranhas da Segunda Guerra Mundial que Fracassaram Totalmente, ou clique neste outro vídeo aqui.